Olá a todos, nós vamos dar início a mais uma aula aqui dentro do tema geral de biologia e hoje a gente vai falar de histologia, mais especificamente do tecido muscular. Bom, primeiramente é importante a gente saber que o músculo ele é um tipo de tecido que vai ter como função principal permitir a movimentação, seja a movimentação do nosso esqueleto, para que o nosso corpo possa se locomover, seja a movimentação de alguns órgãos, para permitir que eles funcionem apropriadamente. Por exemplo, o músculo do coração, ele permite que o coração então relaxe e contraia, e assim ele exerça a sua função de bombeamento de sangue. Bom, para que essas células sejam capazes de se contrair, elas são bastante especializadas e elas têm todo um sistema que vai permitir essa contração delas, que nós vamos estudar logo mais. Então, vamos começar falando sobre os diferentes tipos de tecido muscular. O músculo não é tudo igual. Nós temos o músculo estriado esquelético, que vai compor de forma geral os músculos que movimentam o nosso esqueleto, por isso recebe esse nome. E ele possui várias estrias, nós vamos ver melhor sobre isso depois, por isso estriado esquelético. Nós temos o tecido muscular estriado cardíaco, também possui estrias e está localizado tão somente no coração, vai permitir a contração do coração. E nós temos o tecido muscular não estriado, também chamado de tecido muscular liso. Ele não possui estrias, né? E ele está espalhado por todo o corpo. Ele vai estar nos mais diversos órgãos do nosso corpo, no nosso próprio vasos sanguíneos. Então ele é um músculo, um tipo de músculo bem disseminado. Essa é só uma introdução básica sobre os tipos, a gente vai ver cada um com mais detalhes. Então, mais uma vez, aqui agora com imagens, né? Nós temos o estriado esquelético, aqui numa imagem transversal, nós temos o estriado cardíaco, numa imagem longitudinal, e nós temos o liso, também numa imagem longitudinal. Okay? Então, por exemplo, o liso pode ser encontrado nas vísceras, o cardíaco no coração exclusivamente e o esquelético nos músculos que estão associados ao esqueleto, aos ossos. Então vamos começar falando do esquelético, que principalmente para o vestibular, para o Enem, ele costuma receber mais atenção. Então a maior parte dos músculos dos vertebrados são compostos de músculos desse tipo, estriado esquelético. Eles estão presos aos ossos, por isso esse nome, esquelético. E as fibras musculares estão dispostas em estrias que nós percebemos. Aqui ó, são como faixas, né? Uma mais escura, uma mais clara, uma mais escura, uma mais clara. Geralmente são células multinucleadas, ou seja, uma única célula possui vários músculos. Okay? Esse tecido ele é composto principalmente de células musculares. Existem outros tipos de células do tecido conjuntivo, tecido nervoso, mas ele é constituído quase que completamente de células musculares. Atenção! Aqui as células musculares geralmente são chamadas de fibras musculares. Okay? Então cuidado, porque logo mais a gente vai falar sobre as miofibrilas, que são a actina e a miosina, e muitas vezes o aluno confunde, acaba se referindo a ela como fibras, que não está completamente errado, mas quando a gente fala de músculo, célula muscular é igual a fibra muscular. Quando a gente fala de fibra em relação ao músculo, a gente está falando de uma célula muscular, ok? Então, 75 a 90% do tecido muscular é composto de fibras musculares, ou seja, é composto de células musculares. O restante vai ser composto de outros tipos de células, tecido conjuntivo, tecido nervoso. 10 a 25% tecido conjuntivo, nervos e vasos. Okay?
E a contração é voluntária. Muito importante. Um único tecido muscular com contração voluntária é o tecido muscular estriado esquelético. Ok? Então vamos dar prosseguimento. Então, a estrutura do músculo estriado esquelético ele é composto principalmente dos miócitos, que é outro nome que a gente pode dar para as fibras musculares, que é uma célula muscular. E essa célula muscular ela geralmente vai ser multinucleada e os núcleos vão estar na periferia da célula. Então notem aqui, ó, esses pontos escuros, roxos escuros, são núcleos e eles estão nas bordas das células, nos limites da célula. E notem as estrias aqui. Aqui um corte longitudinal. No corte transversal não é possível perceber as estrias, porque o corte está no mesmo sentido das estrias, mas a gente consegue ver os núcleos. Ó. Tem como que um círculo aqui, que é o que a gente chama de endomísio, a gente vai ver isso já já, e os núcleos eles estão para as bordas desse círculo, eles não estão praticamente no centro. Ok? Aqui fala um pouquinho sobre a origem desses músculos, né? Não é importante para a gente falar disso no ensino médio, então, mas só para vocês saberem que as células precursoras que dão origem aos miócitos são chamadas de mioblastos. Como eu já falei para vocês em aulas presenciais, o mioblasto, ele é, quando você tem esse termo blasto, geralmente você se refere a uma célula jovem, com capacidade de dar origem a outras células. O tecido muscular estriado esquelético, ele é dividido em o que a gente chama de feixes. Então eu posso ter agrupamentos de células formando feixes. Esses feixes são encapados por tecido conjuntivo. Então ele possui diferentes níveis de encapamento. Então, por exemplo, encapando uma única fibra muscular, ou seja, um único miócito, mio, músculo, citocélula. Encapando uma única fibra muscular, a gente tem o que a gente chama de endomísio, ok? Tecido conjuntivo que encapa essa fibra muscular. Contém vasos sanguíneos para a nutrição e oxigenação da fibra muscular e possuem terminações nervosas que vão permitir o controle e a contração muscular. A gente vai ver adiante. Quando eu junto várias fibras musculares, formando o que a gente chama de fascículo, nós temos envolvendo esse fascículo, encapando esse fascículo, o perimísio, que da mesma forma contém vasos sanguíneos e nervos, só que agora de maior calibre. E quando eu tenho vários fascículos, eu componho o que a gente chama de músculo, por exemplo, o bíceps. E aí você tem encapando esse bíceps, ou outro músculo qualquer, grupo muscular, nós temos o epimísio, que é uma capa de tecido conjuntivo que envolve o músculo. Essa capa, o epimísio, ela é mais grossa, ela é mais densa e também possui vasos sanguíneos e nervos, ok? Mas ela já tem também uma função de proteção. Então, se você já observou alguém ou você mesmo já fez uma limpeza de um, de um corte, né, de uma carne, por exemplo, para poder preparar comida, geralmente você cobrindo o músculo você tem um pouco de uma capa branca. Geralmente é esse epimísio. E entremeado no músculo você ainda consegue ver também algumas capas brancas, que é o perimísio. O endomísio já é difícil de enxergar a olho nu, mas o epimísio e o perimísio é possível. E geralmente eles são limpos, né? São retirados para você preparar a carne. Pelo menos o epimísio é. Ou direto no açougue, ou você em casa vai ter que fazer isso. Ok? Então, para a gente visualizar aqui, a gente tem uma fibra muscular, ou seja, uma célula muscular, um miócito, e envolvendo ele a gente vai ter um endomísio. Um conjunto dessas fibras vai formar um fascículo, e revestindo o fascículo a gente vai ter o perimísio. Vários fascículos formam o que a gente chama de músculo como um todo, né? Por exemplo, bíceps, tríceps, quadríceps. Revestindo esse músculo, a gente vai ter o epimísio, ok?
E o músculo, geralmente, as fibras musculares se unem ao tendão e o tendão então une o músculo ao osso. As fibras musculares esqueléticas, elas não são todas iguais. Nós temos fibras de tipo 1 e de tipo 2, também chamadas de fibras vermelhas e fibras brancas, ou fibras lentas e fibras rápidas. O que isso significa? O exemplo clássico que a gente dá é de um maratonista comparado a um velocista. As fibras de tipo 1, também chamadas fibras vermelhas, também chamadas fibras lentas, elas têm um maior potencial aeróbico. Que é isso? Elas têm capacidade de, com eficiência, transformar o oxigênio em fonte de energia. Okay? Então, as mitocôndrias delas são muito capazes nesse sentido. Então, por exemplo, atletas de longa distância que precisam realizar um gasto energético sustentado por um longo período de tempo, maratonistas, ciclistas, nadadores de longa distância, de mar aberto, eles vão ter uma maior percentual dessas fibras de tipo 1, ok? Não quer dizer que eles só vão ter fibra de tipo 1, eles também vão ter fibra do tipo 2, mas eles vão ter majoritariamente esse tipo de fibra. Qual é o oposto disso? São as fibras de tipo 2, característica dos velocistas, né? São também chamadas de fibras de tipo branco ou rápidas. Elas têm um maior potencial anaeróbico. O que isso quer dizer? Elas conseguem gerar força mesmo sem presença de oxigênio, certo? No entanto, elas não têm muito capacidade de realizar esse movimento, esse gasto de energia, essa contração por tempos prolongados. Ela gera uma explosão, mas por um tempo curto. Então, por exemplo, o Usain Bolt corre 100 metros, eu acho que até 200 metros no máximo. É um curto período. Maratonistas são quilômetros, né? Acho que é 20 e poucos quilômetros, se eu não me engano, uma maratona. Então, o Usain Bolt provavelmente não chegaria em primeiro lugar numa maratona, porque a musculatura dele é mais especializada para o tipo 2, ok? Quem faz academia talvez já tenha ouvido o professor falar, dar alguma instrução no sentido de, olha, vamos fazer 8 repetições, mas você tem que fazer rápido, você tem que fazer com movimentos rápidos, fortes. Ou então, olha, a gente vai fazer 12 repetições, mas bem lento, faz bem devagar, sente o movimento. Esse tipo de variação pode favorecer o crescimento de fibras do tipo 1 ou de fibras do tipo 2. Se eu fizer movimentos mais explosivos, eu favoreço o crescimento de fibras do tipo 2. Se eu fizer movimentos mais lentos, mais bem passados, eu posso favorecer o fibras do tipo 1, ok? Maior número de repetições, mais devagar, favorece fibras do tipo 1. Além disso, certos grupos musculares do nosso corpo têm mais de um tipo de fibra do que de outro. Então, por exemplo, o abdômen ele tem muitas fibras do tipo 1. Então, ele é um grupo muscular que você pode exercitar praticamente todo dia sem sentir muita fadiga. Já outros músculos, como bíceps, quadríceps, ele já tem mais fibra do tipo 2. Não quer dizer que exclusivamente, lembre-se sempre disso. Então, geralmente é aconselhado nessas academias, por exemplo, você alternar. Um dia você malha perna, outro dia você malha braço. É como a gente fala geralmente, né? Ok? E o que é que faz com que os, as fibras do tipo 1 tenham mais capacidade de contração prolongada? É justamente a quantidade de uma substância que tem nelas que a gente chama de mioglobina. Antes de falar sobre a mioglobina, só mostrando aqui, olha. Atletas de grande resistência, eles têm um grande percentual de fibra do tipo 1 e pouca de fibra do tipo 2, mas sempre vai ter os dois tipos. Corredores de maratona já tem um pouco mais de tipo 2. Corredores de meia distância já vai equilibrando. Pessoas comuns mais ou menos têm a mesma quantidade das duas fibras. Pessoas comuns sedentárias já vai ter mais fibra do tipo 2, porque ela não está acostumada a gastos explosivos. E corredores de velocidade, ela já vai ter mais, ela vai ter uma grande quantidade de fibra do tipo 2, porque ela está com grande capacidade de contração explosiva.
Então, nós temos já também temos uma variação aqui, né? Fibra 2A e 2B. Não vou entrar nesses detalhes, vamos só ficar na 1 e na 2. Então, velocidade de contração, fibra 1 lenta, fibra 2 rápida. Resistência à fadiga, fibra 1 alta, fibra 2 média, fibra 2B baixa. Neurônio motor que ativa, nós vamos ver já já que os neurônios é que ativam os músculos. Na fibra do tipo 1 é pequena, tipo 2 é média ou grande. Produção de força, da tipo 1 é baixa, da tipo 2 é média e alta. Respiração, tipo 1, principalmente aeróbica. Tipo 2, um misto dos dois. Tipo 2B, anaeróbica. Capilares, na de tipo 1 tem muitos, na do tipo 2A também e na da 2B tem poucos. Então, tá aqui a mioglobina que eu estava falando. A mioglobina ela é semelhante à hemoglobina. Ela tem um ferro no centro dela, uma molécula de ferro, e ela tem capacidade de armazenar oxigênio, ok? Assim como a hemoglobina também tem essa capacidade. E aí ela fica dentro do músculo como uma reserva de oxigênio, ok? Então o músculo ele não é completamente dependente do oxigênio que chega pela circulação sanguínea. Ele pode também depender da sua mioglobina, certo? Então, isso, a mioglobina é que dá a cor vermelhada para as fibras do tipo 1. Por isso que a gente chama de fibras ou de músculo vermelho, porque elas são ricas em mioglobina. Como tem muita mioglobina, tem muito oxigênio, então ela consegue manter uma contração aeróbica por mais tempo. Ok? Essa diferença é muito interessante porque ela pode ser vista, por exemplo, nas aves. Quando você tem patos selvagens, por exemplo, se você for comer a carne de um pato selvagem, ou de praticamente qualquer animal selvagem, uma ema, um cervo, alguma coisa assim, a carne dele vai ser mais escura, mais avermelhada, ou depois de cozida, marrom, justamente porque ela tem mais fibras do tipo 1. Ela é mais rica em mioglobina. Por quê? Falar do exemplo das aves, né? Elas estão acostumadas a fazer migração, passar longas horas voando. Então, principalmente a musculatura do peito vai ser mais escurecida. Já aves, como por exemplo as galinhas, os frangos, que são criados em cativeiro, quase não se movimentam, eles já não vão ter essa grande concentração de mioglobina. Então a carne já vai ser mais esbranquiçada. Então, próxima vez que vocês forem comer um frango no tucupi, comparem com um pato no tucupi. A cor diferente dos dois músculos, né? Certo? Bom, então vamos falar agora das miofibrilas. O que são miofibrilas? São proteínas que vão estar dentro das fibras musculares, ou seja, as células musculares, o miócito, e vão permitir a contração. É graças às miofibrilas que acontece a contração. As miofibrilas são actina e miosina. Então, a actina e a miosina, elas vão se organizar para permitir a contração. A gente vai ver já já como. Quando você malha, que a gente chama de hipertrofia, né? O que acontece? Não é o número de fibras musculares que se multiplica, não é o número de células musculares. Pelo contrário, é o número de miofibrilas dentro de uma célula muscular. Ok? Então, quando você faz aquele esforço repetitivo, você força a produção de miofibrilas dentro da sua célula muscular. Então, ela começa a inchar, que é o que a gente chama de hipertrofia. Certo? E para que a contração ocorra, há necessidade de ATP, de energia, certo? Quem fornece essa energia é principalmente as mitocôndrias, né, através da respiração do oxigênio ou do ácido láctico. Mas nós também possuímos uma molécula muito importante chamada de fosfocreatina, que talvez você já tenha ouvido falar como suplemento para academia, né? A fosfocreatina, basicamente, ela é uma grande reserva de fósforo, de ATP, na nossa célula, ok? É como se fosse uma pilha, basicamente. Quando o corpo precisa de ATP para contração muscular, a fosfocreatina, ela libera um fósforo, voltando a ser creatina, e esse fósforo vai servir para a formação do ATP
e o ATP então vai liberar energia para a contração muscular. Em outras palavras, a creatina consumida como suplemento, ela vai te dar mais força de contração, mais energia para você realizar seus movimentos, seus exercícios na academia, ok? Ela é um dos melhores suplementos para academia, com maior nível de comprovação científica dos seus benefícios. Então, quanto mais creatina ou fosfato de creatina numa célula muscular, maior vai ser o fornecimento de energia dessa célula. E o que é uma cãibra? A cãibra geralmente é uma contração involuntária do músculo. Ele se contraiu e não relaxou, ele ficou preso. E aí gera a cãibra, que geralmente gera muita dor. Um dos motivos da cãibra é justamente você não ter energia suficiente para relaxar o músculo. Porque você precisa de energia para contrair e para relaxar. A gente vai ver já já isso. Outros motivos podem estar associados a problemas no sistema nervoso, que não cabe a gente falar aqui. Então, olha, vamos lá. Músculo, aqui por exemplo um tríceps aparentemente. Os músculos se dividem em fascículos, e aqui nós temos vasos sanguíneos, nervos. Esses fascículos são divididos entre algumas fibras lentas, vermelhas, tipo 1, algumas fibras rápidas, brancas, tipo 2, e cada fascículo é composto de várias fibras musculares. Lembrando que uma fibra muscular é a mesma coisa que uma célula muscular, um miócito. E dentro de um miócito, a gente tem zonas de estrias, uma clara, uma escura, uma clara, uma escura, que é o que a gente chama de sarcômero. O sarcômero é o espaço entre uma estria clara e outra. A gente chama esse espaço de sarcômero. E é ele que é o que a gente chama de unidade contrátil. Ele que vai permitir a contração da célula muscular. Vamos já ver como isso funciona. Para que essa contração ocorra, nós vamos precisar de vários itens. O sarcolema, que é o nome da membrana plasmática do miócito. O sarcoplasma, que é o nome do citoplasma do miócito. Os túbulos T, que são membranas especiais que vão ajudar na contração do músculo, já vamos ver como. E o retículo sarcoplasmático, que é o retículo endoplasmático das células musculares, ricos em cálcio, que também participa da contração muscular. Então, olha, aqui nós temos uma imagem, aqui uma fibra muscular, os núcleos periféricos, e dentro dessa fibra a gente vai ter, olha, túbulos T, que são essas estruturas aqui aparecem em vermelho, que vão ajudar no transporte de cálcio. Já vamos ver como. E o retículo sarcoplasmático, que libera cálcio, ele que armazena e libera. Os túbulos T ajudam na distribuição desse cálcio. Então vamos ver como essa contração ocorre. Nós vamos ter a banda I, a zona H, a banda A e a linha Z. O que é cada uma dessas coisas? Isso que está em vermelho aqui é a miosina. Isso que está nesse verde meio preto é a actina. A miosina, o trecho que só tem miosina aqui, ó, é chamado de zona H. O trecho de extensão da miosina como um todo é chamado de banda A. Qual é a diferença da zona H para a banda A? Notem que a banda A tem um pouco de sobreposição aqui, ó, de miosina e actina. E a zona H não, é puramente miosina. Depois nós temos a banda I, que é puramente actina. E nós temos a banda Z, que é o que delimita um sarcômero. Então daqui para cá eu tenho um sarcômero. Para cá já seria outro sarcômero. Ok? Então notem, ó, essa linha aqui é a linha Z. Daqui para cá um sarcômero, também chamado de miômero. Daqui para cá outro e assim por diante. Aqui no meio, esse roxo, eu tenho a zona H. Depois eu tenho a banda A. E esse branquinho seria a banda I. Ok? Como é que acontece a contração? A actina ela vai deslizar sobre a miosina, encurtando a zona H. E aí, daqui, a gente tem isso daqui. Ó.
Notem que a actina deslizou sobre a miosina, formando a banda, reduzindo a zona H, realizando então uma contração, um encurtamento das fibras musculares. É o que a gente chama de contração. Depois vai ter o relaxamento quando volta para essa posição inicial. Como é que isso acontece na prática? A actina ela tem zonas de conexão com a miosina. Essas zonas normalmente estão bloqueadas por essas duas proteínas aqui, tropomiosina e troponina. Quando há uma liberação de cálcio na célula muscular, a tropomiosina e a troponina elas liberam os espaços de conexão da actina com a miosina e a contração ocorre. Para que haja um relaxamento, o cálcio tem que ser retirado da célula, a tropomiosina e a troponina voltam a bloquear os pontos de ligação da actina com a miosina e então ocorre um deslize inverso, né? Contraiu e depois desliza para voltar. E isso depende também de ATP. Então, olha lá. Cabeça da miosina. You use muscles every day to do activities. Vamos ver o vídeo para mostrar a contração. Vai chegar aqui um impulso nervoso. Esse impulso nervoso vai estimular a liberação de cálcio para o músculo. E esse cálcio vai incentivar a contração. Olha só. Relaxou, contraiu. Então a miosina está aqui embaixo e aqui em cima a actina. Quando a miosina puxa a actina, é a contração que a gente chama. Então está contraindo. Para que essa contração ocorra, é necessário o gasto de ATP. Então o ATP libera um fósforo e vira ADP. E tem vários pontos aí de conexão. Normalmente esses pontos de conexão estão bloqueados por aquelas outras duas proteínas que eu falei. Quando o cálcio chega, ele atua sobre a troponina e tropomiosina e faz com que esses sítios de ligação sejam então liberados. E aí a miosina vai gerar a contração. Conectou o cálcio, liberou, a contração vai ocorrer. Começou a contração, ok? E quem estimula essa liberação de cálcio é o sistema nervoso, ok? Quem guarda o cálcio é o retículo sarcoplasmático. E o impulso nervoso é que estimula a liberação de cálcio. Então, para a contração muscular, eu preciso de impulso nervoso, cálcio e ATP. Basicamente é isso. E o túbulo T ajuda a distribuir. Outra coisa importante para a gente falar ainda de músculo esquelético é o que a gente chama de lei do tudo ou nada. Os músculos, as fibras musculares, perdão, eles não conseguem contrair um pouco ou contrair muito. Eles contraem todos de uma vez. Aí você logo deve se perguntar, tá, pessoal, mas eu consigo regular a minha força muscular. Eu posso fazer um pouquinho de força, contrair um pouco, ou eu posso fazer muita força, contrair muito. Essa variação na força total do músculo como um todo é porque você está ativando ou algumas fibras ou todas as suas fibras musculares. Você vai variando a quantidade de fibras que você ativa. Mas quando a gente fala de uma fibra específica, ela só pode ser ativada no sistema de tudo ou nada. Ou ela contrai toda, ou ela não contrai nada. No entanto, dependendo do número de fibras que você ativar no músculo, o teu músculo vai contrair mais ou menos. O tônus muscular
é importante a gente falar porque basicamente é uma característica dos músculos esqueléticos que faz com que não existe uma situação em que você esteja, qualquer que seja a posição, deitado, em pé, agachado, que não tenha nenhum músculo seu contraído. Sempre vai ter alguns músculos contraídos e outros relaxados, ok? Eles atuam em conjunto, enquanto uns relaxam, outros contraem. Se você gasta muito tempo numa mesma posição diariamente durante meses e anos, por exemplo, você passa muito tempo sentado no computador, você pode favorecer o que a gente chama de atrofia muscular. Por quê? Alguns músculos vão estar sempre contraídos e outros músculos vão estar sempre relaxados nessa posição. Se você mantém essa posição por muito tempo, vão atrofiar aqueles músculos que estão relaxados, ok? E vão hipertrofiar aqueles que estão contraídos. Isso geralmente leva a problemas posturais. Você fica corcunda, você fica torto, mas isso é assunto para uma outra aula. Pronto, esse era o tecido muscular esquelético. Uma longa aula, né? Vamos agora falar rapidamente do cardíaco e do liso, que são menos falados em Enem. Então, o cardíaco é encontrado somente no coração. As células aqui são ou mononucleadas, só tem um núcleo, ou binucleadas, algumas têm dois núcleos. Eles têm o endomísio, envolvendo cada fibra, mas não tem perimísio nem epimísio, ok? Ignore essa informação aqui, que não formam miofibrídeos, ok? Essa informação de não formar miofibrilas é no sentido de que o tecido muscular cardíaco ele não vai ficando cada vez maior por uma contração repetida, né? Assim como os nossos músculos esqueléticos, quanto mais você usar ele, maior o número de miofibrilas, certo? No cardíaco não é assim. A quantidade de miofibrilas que ele começa é a quantidade que ele termina, mais ou menos. Algumas situações específicas podem alterar, mas no geral é isso. Então, esse é o sentido dessa informação. O teu músculo cardíaco não vai ficando cada vez mais forte quanto mais você vive, né? E uma característica muito particular do músculo estriado cardíaco é que geralmente as células elas são bifurcadas. Elas começam com uma ponta e terminam com duas. E entre essas conexões de uma célula com a outra, existe o que a gente chama de discos intercalares, ok? E a contração é involuntária, ninguém fica pensando em contrair o seu coração. Então, olha lá, um núcleo, em alguns casos dois, geralmente mais central, e bifurcação. Começa uma aqui e bifurca. E entre as células, os discos intercalares. Então, disco intercalar, disco intercalar, disco intercalar, bifurcação, começa uma e vira duas. Os discos intercalares eles são tipos especiais de conexão entre as células musculares cardíacas que ajudam que essas células elas contraiam de forma rítmica, que as células contraem mais ou menos todas juntas. Isso é importante porque senão cria o que a gente chama de arritmia, né? Você tem parte diferente do coração contraindo fora de ritmo. Então, por exemplo, normalmente você tem que ter uma condição rítmica. Primeiro os átrios, depois os ventrículos. Enquanto o ventrículo contrai, relaxa o átrio e vice-versa. Então, para que essa ritmicidade de contração do músculo do coração aconteça, é necessário a presença dos discos intercalares. O tecido muscular liso ou visceral, também chamado de não estriado, ele está nos órgãos viscerais, que a gente chama estômago, intestino, útero, dutos, por exemplo, do sistema urinário, parede dos vasos sanguíneos, principalmente. As células geralmente são uninucleadas, apenas um núcleo, são alongadas, né, longas, e na ponta elas são afuniladas, parece um funil, a gente chama isso de fusiforme. Não possuem estriação transversal, você não vai ver aquele padrão bonitinho de claro escuro, por isso que não é estriado, mas possui actina e miosina, só que elas não estão bem organizadinhas em estrias. A contração é involuntária, a gente não controla, muito importante lembrar isso. Cada célula tem o seu endomísio, assim como a muscular, mas não há perimísio nem epimísio. As células contêm
junções do tipo gap e zonas de oclusão, para mantê-las unidas. O músculo liso relaxado é assim, contraído é assim. Notem que as estrias estão presentes aqui, ó, as miofibrilas. Desculpa, as estrias não, as miofibrilas. Mas elas não estão organizadinhas, então a gente não consegue ver aquelas estrias. Além disso, elas não têm túbulo T para ajudar na distribuição do cálcio. Então a contração dela é meio desordenada. É uma contração fraca, ligeiramente fraca e desordenada. Okay? Então ela depende do cálcio, mas como esse cálcio vai se espalhando aos poucos pela célula, porque não tem túbulo T, a contração acaba sendo desregulada. Então, resumão aqui, gente. Músculo esquelético, contração voluntária, descontínua. Músculo cardíaco, involuntária, contínua, todo o tempo está contraindo. Músculo liso, involuntário, mas também descontínua, a hora está contraindo, a hora não está. Estrutura do tecido muscular esquelético, alongada, cardíaco, ramificada, bifurca, liso, fusiforme, gordinho no meio, fino na ponta. O involtório, né? Tá aqui é involório, mas é involtório. O esquelético tem todos, endomísio, perimísio e epimísio. O cardíaco e o liso só tem endomísio. Número de núcleos, esquelético multinucleado. O cardíaco pode ser mono ou binucleado, ok? E o liso é mononucleado. Velocidade e força de contração, esquelético rápido e forte, cardíaco também. O liso lento e fraco. Tipo de movimento, flexão e extensão, cardíaco sístole e diástole, e o liso, o que a gente chama de movimentos peristálticos. Aqui está um resumo, né, dessas formas, as estrias, núcleos periféricos, aqui também as estrias, núcleos maiores, as, as junções aqui que a gente falou, os discos intercalares. Aqui o liso não tem estria e tem formato fusiforme. Ok? Então, era isso, gente. Agradeço a atenção de vocês. Bons estudos.